Oi, pessoal! No módulo 7, nós vamos falar sobre a administração de insulinas. Se tem a ideia de que a insulina talvez seria ainda um bicho de 7 cabeças no tratamento da glicose, mas nós evoluímos muito desde a época em que se usava seringas de ferro com necessidade de esterilização no fogo, para um tratamento muito mais moderno e simples, em que o paciente muitas vezes nem se queixa da própria picada de insulina, que são hoje em dia as canetas e mesmo as seringas de insulina. O SUS, na maioria dos municípios, ele já disponibiliza, então, as canetas de insulina também para aplicação dos pacientes, e de forma com que isso facilitou muito a adesão e o tratamento dos nossos pacientes diabéticos que necessitam do uso de insulina. Algumas características que vale importante a gente ressaltar em relação à administração da insulina. Primeiro, é em relação ao armazenamento da mesma. A insulina, ela deve ser mantida sob refrigeração no momento que ela está lacrada, a partir de quando ela vem da farmácia até em casa, e enquanto ela não está em uso, ela deve ser mantida em refrigeração. Entretanto, ao contrário do que muitos pacientes pensam, as canetas, elas não necessitam manter-se, né, sob refrigeração depois que elas começam a ser usadas. Então, as canetas que estão em uso, elas podem ser mantidas em temperatura ambiente até 30 graus, evitar, claro, exposição ao sol em excesso, mas elas podem ser mantidas numa temperatura até 30 graus, e elas têm uma duração, então, de acordo com a validade de cada uma, em geral 4 a 8 semanas após a data de abertura, mas é bom sempre checar a data de vencimento de cada uma delas. Outra coisa importante é em relação ao armazenamento na geladeira, né? Então, seja da seringa ou da caneta, não colocar os frascos de insulina ou as canetas lacradas no congelador, porque isso pode estragar a insulina, e nem em locais muito próximos a ele. Da mesma forma, não colocar na porta, porque a temperatura às vezes acaba sendo diferente. Então, armazenar em geral nas prateleiras do meio ou mais para baixo, desde que o congelador seja em cima. Uma outra questão importante, então, também durante a aplicação, né, que cada vez é mais tranquilo essa quesito, mas é de a gente fazer a aplicação no subcutâneo e não intramuscular. Então, cuidar quando vai fazer a prega, ou mesmo as canetas hoje em dia já nem precisa mais fazer a prega para fazer a aplicação, mas cuidar para que a aplicação seja feita somente no subcutâneo e que não englobe o músculo também. Né? E ao entrar, então, com a agulha ou a caneta na aplicação, entrar sempre num ângulo de 90 graus em relação à pele, né? Uma inclinação adequada para o efeito adequado da insulina. Nós temos vários locais em que deve ser aplicada a insulina, e mais do que, não só como pode ser aplicada em lugares diferentes, mas ela deve ser aplicada em lugares diferentes, ou seja, o paciente ele precisa fazer um rodízio nas áreas de aplicação de insulina. E essas áreas elas englobam, então, o abdômen, sempre orientando o paciente a deixar no mínimo uns 2 dedos de distância do umbigo, né? Então, não aplicar muito próximo ao umbigo, e nem em áreas de cicatriz prévia, né? Se o paciente fez uma cirurgia, não se deve aplicar em áreas de cicatriz, certo? Mas o paciente também pode aplicar em região da coxa, no glúteo, na região mais lateral, como mostrado em verde nessa figura, e também na região posterior dos braços, como mostrado ali em roxo. Então, todos esses locais são locais de aplicação. E, além disso, nós sugerimos o paciente evitar aplicar em alguma região que ele vai usar muito como atividade física naquele dia. Então, por exemplo, se o paciente vai fazer uma corrida, uma maratona, ele não utilizar, então, a insulina na perna, por exemplo. Ok? E muito importante a relevância de fazer o rodízio em cada aplicação. Não aplicar sempre no mesmo lugar, porque a aplicação repetida em um único lugar, ela promove uma pele mais espessa, uma pele mais grossa, inclusive às vezes sensação de nódulos nessa região, e ali a insulina ela não é absorvida de forma adequada. Então, de forma resumida sobre a aplicação de insulina, é isso que eu tinha para passar para vocês, sabendo então que hoje em dia nós temos, né, tanto o método da seringa como da caneta, que facilitaram bastante a adesão
e o tratamento desses pacientes que dependem dessa medicação. Até mais.